Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Começamos com informações da chuva forte que atingiu São Paulo hoje à tarde e no começo da noite. Essas são imagens feitas pelo nosso helicóptero. Ruas da zona sul da cidade ficaram alagadas. Foram registrados mais de 20 pontos de alagamentos. 2 córregos transbordaram, o do Ipiranga e também o do Morro do S, no Campo Limpo, que invadiu a Avenida Carlos Caldeira Filho com a Joaquim Nunes Teixeira. Por causa das chuvas, o aeroporto de Congonhas foi fechado para pouso durante 1 hora. Uma parte do muro do aeroporto, localizado na Avenida dos Bandeirantes, no sentido rodovia dos Imigrantes, também cedeu com as chuvas. Bombeiros buscam agora uma pessoa que foi arrastada por uma enchente na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Equipes da corporação têm a ajuda de motoboys nas buscas. 8 equipes com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar foram enviadas a locais diferentes e sentidos contrários ao córrego Aricanduva para tentar alcançar a vítima. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 8 equipes do Corpo de Bombeiros buscam outra vítima, que também foi arrastada pela água. A cidade foi a mais afetada pelo mau tempo na região metropolitana. E também por causa da chuva, operam com velocidade reduzida as linhas 2 verde, 3 vermelha e 5 lilás do metrô. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. E ainda nesta edição, então, você confere a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. 5 operários ficaram feridos quando um prédio em construção desabou em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pedaços de concreto e ferros retorcidos. Só isso sobrou da torre que estava sendo construída. Os trabalhadores caíram de uma altura de 6 metros. Os funcionários da obra estavam lá em cima, concretando a laje, quando as estacas que seguravam a estrutura acabaram cedendo e boa parte do andar desabou. As 5 pessoas caíram, algumas delas inclusive ficaram presas aqui embaixo dessas ferragens. Para a gente ter uma ideia da intensidade dessa queda, uma das estacas foi lançada para o lado de fora, veio parar aqui na calçada. A parte da laje que desabou tinha cerca de 25 metros quadrados. A quantidade de ferro e concreto que ficou caída atrapalhou o trabalho dos bombeiros. 2 viaturas foram deslocadas. O que dificultou um pouquinho foi o acesso, porque a área estava bastante com a parte que estava protegendo, né, a parte de escoramento, né, então a gente teve também a dificuldade do concreto. Como o concreto ainda estava úmido, né, difícil de locomoção, mas nenhum deles estava submerso no concreto, né, estavam acima da parte do concreto. Né. Nenhum deles em estado grave. Segundo informação, eu contatei com o médico ali responsável do SAMU, 2 apresentavam indícios ali de traumatismo craniano, né? Mas nenhum apresentou fratura exposta, né, ou lesão mais grave. Estavam 5 conscientes, então foi retirado essas 5 pessoas ali, foram todas imobilizadas, colocaram em maca, colar cervical, né, dentro do procedimento do SAMU e do nosso procedimento. O condomínio popular construído por um programa federal de habitação deve ser entregue em 2016. O engenheiro responsável estava no local no momento do acidente e acompanhou as vítimas. Elas foram levadas pelo SAMU até o Hospital Geral de Novo Hamburgo. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou hoje à CPI da Petrobras que a esposa dele não tem parentesco com o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e que ela nunca esteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acusado de participar do esquema de corrupção que atuava na estatal, Duque havia dito que ficaria calado durante toda a sessão, mas decidiu romper o silêncio e responder a uma pergunta que mencionava a mulher dele. O ex-diretor foi preso em novembro do ano passado e solto 20 dias depois, após decisão do ministro Teori Zavascki, relator dos inquéritos da Lava Jato no STF. Na última segunda-feira, ele voltou a ser preso a mando do juiz Sérgio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba, após realizar movimentações bancárias suspeitas em contas na Suíça. Ao responder a uma pergunta do deputado do PSDB, Duque afirmou entender como uma ameaça a disposição de integrantes da CPI de convocar a mulher dele a falar na comissão. A Polícia Federal entregou nesta quinta-feira ao Museu Oscar Niemeyer de Curitiba as 139 obras de arte apreendidas na 10ª fase da Operação Lava Jato. 131 delas foram encontradas na casa do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Ao todo foram entregues 139 obras entre quadros e esculturas. 131 estavam na casa do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e 8 na casa do empresário Adir Assad. Ambos foram presos preventivamente na segunda-feira, durante a 10ª etapa da Operação Lava Jato. As obras ficarão sob responsabilidade do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Elas serão limpas e avaliadas. Depois, ficam em quarentena para evitar que contaminem outros quadros, caso tenham fungos. Fungo ou algum tipo de cupim que possa contaminar as outras obras, as obras do acervo. Então isso demora um tempo, normalmente 40 dias. Depois disso, elas vão para a reserva técnica, onde é feita uma higienização, uma limpeza. Com as obras de hoje, o museu já abriga 203 peças apreendidas desde o começo das investigações. 15 já estão em exposição desde janeiro e as outras devem ser colocadas nos próximos meses. Entre elas estão peças dos surrealistas Salvador Dalí e Juan Miró. As outras são na maioria de brasileiros, entre eles Vicky Muniz, Di Cavalcante, Iberê Camargo, Romero Brito, entre tantos outros. Segundo a Polícia Federal, a compra de obras de arte é um expediente comum para a lavagem de dinheiro. Como também foram as obras do primeiro lote da fase 1, elas têm a característica de terem sido adquiridas em pagamento de algum serviço. Enquanto lá na fase 1 a gente tinha a característica de repasses a doleiros sendo convertidos em obras de arte, aqui os indícios apontam que foram recursos pagos, oriundos de operadores investigados na fase 9, muito provavelmente provenientes de contratos firmados pela empresa, percentuais ali, com empreiteiras. É um mercado muito comum para lavagem, principalmente em função da subjetividade das obras de arte, do valor delas. Segundo os policiais, foram tantas obras encontradas na casa de Duque que elas estavam expostas em praticamente todos os cômodos, exceto no banheiro. Todos nas paredes, espalhados na casa, quartos, corredores, escritórios, até na sala de ginástica. A polícia investiga a morte de um homem baleado em São Paulo. Ele estaria indo ao banco fazer um depósito. Testemunhas viram 2 homens tentando assaltar o rapaz, que tinha 20 anos. Em seguida, os suspeitos teriam fugido em um carro. Um subtenente da PM de folga morreu ao trocar tiros com 6 bandidos no Rio de Janeiro. Os criminosos estavam em 2 carros e tentaram roubar a caminhonete do policial. Um menino de 3 anos morreu ao cair do 4º andar de um prédio em São José, na Grande Florianópolis. A suspeita é de que ele estivesse brincando quando caiu de uma janela que dá acesso à parte interna do condomínio. 2 homens foram mortos num confronto entre gangues em Belo Horizonte. Um deles tinha envolvimento com a morte de um sargento da PM. No tiroteio, um morador da região ficou ferido. 17 traficantes suspeitos de atacarem unidades de polícia pacificadora foram presos no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, os ataques ocorreram nos morros do Complexo da Penha, vizinho ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. 150 alunos da rede pública do Pará correm o risco de perder o ano letivo. A escola está interditada desde o ano passado porque as salas de aula ficam alagadas em dias de chuva. Segundo a Secretaria de Educação, a reforma do prédio começa ainda neste semestre. Uma cobra tentou subir em um poste e ficou presa em Goiás. Os bombeiros tiveram que resgatar o animal, que foi solto numa área de preservação ambiental. Um sonegômetro foi instalado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. O painel mostra que, este ano, a sonegação de impostos já passa de 105 bilhões de reais.
O Jornal da Record News começa logo mais às 9 da noite com o Heródoto Barbeiro. Vamos saber agora quais são os destaques de hoje. Olá, Heródoto. Olá, Clara. Olha, um dos nossos destaques é que em Brasília voltou a ser discutida a possibilidade da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. É um tema polêmico, bastante polêmico. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Nós já trouxemos aqui, inclusive, pessoas para falar a respeito do assunto. Perdão. Mas agora, agora nós temos um convidado em Brasília, que é um professor da Universidade Nacional de Brasília, e ele vai também discutir conosco essa questão. Haja vista que agora, então, deputados e senadores vão decidir se a maioridade continua nos 18 ou pode baixar, então, para 16 anos. Outro ponto, claro, é o seguinte. Com essa questão da desaceleração econômica brasileira, alguns programas sociais do governo tiveram que recolher o trem de pouso, como a gente fala na gíria. Ou seja, investir menos do que eles tinham investido. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida teve que parar, ou pelo menos investir menos. E aquele Minha Casa Melhor, em que havia um financiamento também mais barato, para a pessoa comprar um fogão, comprar uma máquina de lavar, comprar uma televisão, também está indo mais devagar. E nós vamos explicar também qual é o reflexo, qual é o impacto que isso provoca, principalmente nas pessoas que estavam esperando um financiamento vindo por parte do governo. Daqui a pouquinho, Clara, às 9 da noite, no nosso Jornal da Record News. Ok, obrigada. Bom jornal, Heródoto. Obrigado. O Estado Islâmico reivindicou o ataque que matou 21 pessoas em um museu na Tunísia. O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu nesta quinta-feira a autoria do ataque contra o Museu Bardo, na capital da Tunísia. A ação deixou 21 mortos, entre eles 20 turistas estrangeiros na quarta-feira. Numa mensagem de áudio postada na internet, um porta-voz do EI afirma que a invasão realizada por 2 cavaleiros do califado foi abençoada. O radical diz ainda que o museu em Tunis é um dos centros de descrença e imoralidade no país africano. O grupo jihadista, que atua na Síria, no Iraque e na Líbia, ameaçou a Tunísia com novos atentados. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. Nós vamos agora à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. O Complexo Portuário do Espírito Santo é o maior da América Latina. Em 2014, a movimentação foi de mais de 30 milhões de toneladas de cargas. Mas a estrutura do porto é antiga. E para não perder a competitividade, o Estado precisa construir um novo terminal. O Porto de Vitória, localizado no centro da capital, é um dos mais antigos do Brasil. Uma história que começou no século XIX com a exportação de café, continua sendo até hoje parte fundamental da economia capixaba. Atualmente, o Espírito Santo possui 7 portos ao longo de sua costa. É o maior complexo portuário da América Latina. É daqui que sai 90% dos cabos e tubulações usados na extração de petróleo na costa brasileira. Além, é claro, de produtos da mineração, siderurgia, celulose, entre outros. No ano passado, os portos capixabas movimentaram 31,8 milhões de toneladas em cargas. Um número impressionante, mas que poderia ser muito melhor. O problema é que os portos de Vitória e Capoaba, que movimentam contêineres, não têm estrutura para navios modernos, o que torna os atracadouros capixabas pontos defasados. Se o Porto de Vitória quiser continuar competindo com a exportação e importação, nós temos que construir em outro local um porto sem nenhuma restrição para poder receber os navios de última geração que já estão navegando pela costa brasileira, costa internacional. Recentemente, o cais do Porto de Vitória foi aumentado e há projetos para fazer o mesmo em Capoaba. Mas, para o presidente da companhia que administra os portos capixabas, a solução é um novo terminal fora do centro da cidade. Esse projeto conceitual foi feito um nível de estudos bem detalhado que deu para diagnosticar, inclusive, o valor estimado desse investimento, que gera em torno de 4,3 bilhões de reais. Mas esse porto seria um porto do futuro e nós poderíamos operar qualquer carga
qualquer navio sem restrição. O projeto já existe, mas não há previsão para sair do papel. Enquanto isso, o governo do estado tem buscado soluções para tornar os portos capixabas competitivos. A principal delas é um pedido de isenção de um imposto cobrado pelo governo federal. Essa taxa já é isenta em alguns estados, no norte e nordeste, por conta da área da Sudene. Então, o nosso pleito é exatamente que estenda essa região para todo o Espírito Santo, no qual a gente possa participar desse benefício que outros estados já usufruem. O esforço tem justificativa. Afinal, os portos são responsáveis pela metade do PIB capixaba. Hoje, o setor portuário, o comércio exterior do Espírito Santo representa cerca de 50% do PIB estadual. Então, é um estado forte nisso, forte na área de comércio exterior. A tendência é o crescimento maior ainda na importação e nas exportações. Com isso, girar mais ainda as mercadorias e os benefícios que a gente tem aqui dentro do estado. Vitória está entre as 18 capitais que apresentam índice de alerta de dengue e corre o risco de enfrentar uma epidemia. Dona Naíra é apaixonada pela natureza. Dentro de casa tem todo tipo de plantas. E para evitar a água parada, ela não usa pratinhos nos vasos. Tem medo da dengue. Claro, demais. Olha, eu que mais cuido é isso aí, porque eu tenho medo, né? Porque quanta gente que está morrendo com essas coisas, né? Hoje foi dia de visita dos agentes de combate a endemias. Com olhar atento, eles procuram focos do Aedes aegypti pela casa. Verificam os jardins, piscina. Por aqui, nem sinal do mosquito. A casa da Dona Nair, né, é uma casa modelo, né, aqui em Jardim Camburi. Ela tem um cuidado assim, excelente com a casa dela. Uma verdadeira parceria entre morador e agente, mas nem sempre é assim. O problema é que em boa parte das casas, os agentes não conseguem agir. Uns recusam, né? Até trata a gente mal, né? Não valoriza o nosso trabalho. Somente neste ano foram registrados na capital capixaba 303 casos de dengue, números que colocam Vitória entre as 18 capitais brasileiras que apresentam um índice de alerta, ou seja, correm o risco de enfrentar uma epidemia. O Ministério da Saúde registrou até o início de março mais de 224 mil casos de dengue no país, um aumento de 162% comparado ao mesmo período do ano passado. Somente no Espírito Santo foram 2.151 notificações, 56 são suspeitas da forma grave da doença, 3 pessoas morreram. Vila Velha é um dos municípios em alerta. Em 2014, foram 500 casos de dengue na cidade. Esse ano, foram 160 notificações. Mesmo assim, Vila Velha apresenta um dos menores índices de incidência de dengue da Grande Vitória. A gente não pode facilitar em momento nenhum, né, arriar a guarda para poder a gente não ter um aumento de número de mosquito. Então nós temos que continuar nosso trabalho de visita domiciliar, continuar nosso trabalho de sensibilização, um apoio da comunidade para a gente não ter a epidemia da doença. Os ralos estão secos e protegidos com tela. A caixa d'água foi coberta com uma lona. Seu Gilson procura manter bem longe o mosquito da dengue e faz a parte dele. Os ralos mantêm-se geralmente limpos. Procuramos manter limpo sempre. A caixa d'água externa, a gente faz uma vistoria quinzenal, às vezes mensal, para ver se está tudo tranquilo. Então a gente procura sempre manter longe os focos. Mesmo assim, a gente procura, usa a lanterna, faz o tratamento da água, checa tudo, inclusive as plantas. E onde menos se espera, lá estão elas, as temidas larvas. A gente entra na casa, vem da direita para a esquerda, sempre olhando. Se achar o foco, fazer o colhimento, né, botar no tubito. Como foi feito, né? Como foi feito. As larvas foram recolhidas para análise. Se for mesmo a Aedes aegypti, os agentes vão intensificar o trabalho. Evitar a água parada e abrir as portas para os agentes da saúde são a melhor forma de combater a dengue. A Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil, apreendeu cerca de R$250 mil em dinheiro sem comprovação de origem, com um motorista que trafegava pela BR-262 em Marechal Floriano. O homem já tinha mandado de prisão em aberto por aplicar golpes no Piauí e, no momento da abordagem, apresentou documentos falsos.
Ele disse que usaria o dinheiro para comprar um lote aqui no estado. O Jucu é um dos principais rios que abastecem a Grande Vitória, mas a situação é crítica. Para tentar salvá-lo, começou hoje uma ação envolvendo alunos da rede pública de ensino de Viana. Eles começaram um plantio de árvores às margens do Jucu. O rio Jucu nasce na região serrana, no município de Domingos Martins, e deságua em Vila Velha. Tem mais de 1.000 quilômetros de extensão e é responsável por parte do abastecimento da Grande Vitória. Mas o rio vem sofrendo as consequências da seca. A água baixou muito. Em alguns pontos, a profundidade é de apenas 15 centímetros. E recuperar a mata ciliar é fundamental para a preservação do rio. Nesta quinta-feira, alunos do ensino fundamental e do ensino médio técnico de Viana tiveram uma aula diferente. Tiraram o dia para plantar árvores, cerca de 300 mudas. A ação faz parte da Semana da Água do município. Os alunos se tornam verdadeiros multiplicadores do conhecimento. Eles são multiplicadores, né? Eles que vão levar essas informações para casa de redução do consumo da água para reduzir os impactos ambientais, né, decorrentes dessa falta de chuva. Todo o trabalho é feito com cuidado. Tem que colocar mesmo a mão na massa. Quando vocês forem plantar, tanto aqui quanto nas casas de vocês, com a mamãe, de plantar e manter a raiz junto. Aí pode plantar, vocês duas. Essas aqui são a Ana Rosa e a Juliana, são duas meninas de 10 anos. A Ana já plantou algumas árvores na casa da avó, não é isso? Sim, eu já plantei genipapo e a outra não me lembro muito bem, não. Eu tô achando bom, que aí também você testa seu organismo e também ajuda a natureza. Com as mãos sujas de terra, a criançada ajuda a plantar o futuro. Viana tem cerca de 100 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. A ideia é ampliar essa área nos próximos anos, preservar e recuperar os rios e nascentes da bacia do Jucu. A nossa meta é nos próximos 12 meses, nós já temos plantado média de 1 milhão de mudas e esse trabalho é um trabalho contínuo de conscientização, de educação e de produção de água com o plantio, com o reflorestamento, que isso faz o efeito de cuidar do nosso solo, porque para que a gente possa ter água suficiente e permanente, nós temos que cuidar do solo. É claro que eu também vou fazer a minha contribuição para o meio ambiente. Essa aqui é uma muda de genipapo, espécie nativa aqui da região, e que no futuro eu quero ver bem grande e bonita, ajudando a proteger o rio Jucu. A garotada já aprendeu e manda o recado. Para não faltar água, Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Adriana. Até amanhã. E o Hora News vai agora para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Nós voltamos agora com outras notícias e você vai ver ainda nesta edição como o novo Código Civil pode agilizar o trabalho da Justiça. Eco 101 pede autorização à NTT para reajustar o valor do pedágio nas praças do estado. E os gols da rodada de quarta-feira no futebol. Na última segunda-feira, a presidente Dilma sancionou o novo Código do Processo Civil. O objetivo das mudanças na legislação é dar agilidade a julgamentos e incentivar a conciliação. Em todas as instâncias da justiça brasileira, vigora o Código de Processo Civil, criado em 1973. O conjunto de leis, desenvolvido em plena ditadura militar, tinha sofrido poucos ajustes até os dias atuais. Até na última segunda-feira, quando a presidente Dilma sancionou um novo Código de Processo Civil. O objetivo principal é dar agilidade aos longos processos que se acumulam nas varas cíveis. Só aqui no Espírito Santo, atualmente, quase 500 mil processos estão tramitando em todas as varas cíveis. Ações que talvez nem precisassem chegar até o fórum caso houvesse alguma conciliação prévia entre as partes. E esse é um dos principais incentivos trazidos pelo novo Código de Processo Civil, a mediação de conflitos por fóruns especializados, para que as partes não precisem apelar para a justiça. Eu vejo a instituição da conciliação, da mediação e da arbitragem como pontos extremamente positivos. No Japão, 1/3 das demandas são resolvidas também por conciliação.
Nos Estados Unidos, mais de 90% das demandas resolvidas por conciliação. Mas o novo CPC, replicando determinação do CNJ de 2010, insere no artigo 165 a necessidade de criação de centros de conciliação pelos tribunais de justiça, de sorte que eu vejo como ponto extremamente positivo. Este desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo cita a nova padronização das ações individuais como um ponto inovador. Processos de consumidores contra bancos e operadoras de telefonia, por exemplo, poderão ser julgados juntos, numa mesma audiência. Os novos artigos reforçam a necessidade de dar solução às brigas por meios consensuais. As demandas de massa, aquela demanda do pequeno consumidor, né, que se repete com seu vizinho, que se repete com o seu conterrâneo, né, essas ações, se elas tiverem um instrumento, como está no Código e como desejamos, um instrumento que faça com que todos os julgamentos eles sejam uniformes, eles sejam coincidentes, e isso vai revelar uma segurança jurídica muito coerente com a nossa modernidade. Modernizar um código é muito mais do que simplesmente trazer uma nova lei. É trazer uma nova lei e trazer também institutos e instrumentos que resolvam os problemas sociais. Um acidente envolvendo uma van que transportava presos e um carro de passeio deixou 12 pessoas feridas. A batida aconteceu ontem em Itaparica, Vila Velha. Marcas de sangue no painel, pedaços de vidro espalhados pelo chão. A viatura da Sejus, Secretaria do Estado de Justiça, ficou com a frente destruída. Na viatura estavam 7 detentos e 2 agentes penitenciários. Eles voltavam do fórum para o presídio. Seguiam pela Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, no sentido Vitória, à Rodovia do Sol, no momento do acidente. O outro veículo envolvido foi esse Uno Prata, que seguia pela rua Ibiraçu, no sentido praia. O impacto da batida foi tão forte que o Uno, que atravessava o cruzamento, perdeu o controle, entrou neste posto de gasolina e bateu em outro veículo que estava estacionado bem aqui. O Uno ficou com a lateral bastante destruída. Os airbags foram acionados com o impacto da colisão. Michele é atendente na loja de conveniência do posto. Estava trabalhando no momento do acidente. Eu vi de repente uma sirene de polícia ligada e um barulho muito forte, como se fosse uma batida. No momento eu pensei que fosse uma perseguição de polícia com bandidos. Aí eu corri da cozinha para dentro da loja. Foi quando eu vi o carro, o Fiat Uno, que foi arremessado para dentro do posto de gasolina. Aí nós saímos correndo, né, para poder acudir, ver o que era. E nisso, na esquina, tinha o carro da Sejus, que bateu na esquina. Ele avançou o sinal, segundo uma das vítimas que estava dentro do carro. Eles avançaram o sinal e jogaram eles longe, que o carro veio parar até dentro do posto de gasolina. No Uno estavam 3 pessoas. A condutora era Ivete Maria Martim Ribeiro, de 50 anos, que ficou presa às ferragens. O marido e a neta tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para o hospital. A neta, que estava no banco de trás, conversou com a atendente depois do acidente. Ela ficou, a gente deu água a ela para ela se acalmar. E aí ela contou que eles estavam passando o cruzamento quando o carro da Sejus vinha. E nisso que foi ultrapassar o sinal, ligou a sirene. Só que outra pessoa também que estava em outro carro falou que eles vinham desde mais à frente, né, com a sirene ligada, cortando todos os carros. Na viatura da Sejus, a agente penitenciária que dirigia o veículo também ficou presa às ferragens. Foi encaminhada para o hospital. Os detentos e o outro agente não tiveram ferimentos graves. Pois é, a agente penitenciária que dirigia a viatura continua internada. Ela fraturou uma das pernas e um dos braços, mas o estado de saúde dela é estável. A sexta-feira tem previsão de chuva esparsa ao longo do dia, intercalada com algumas aberturas de sol em grande parte do estado. Já na Grande Vitória e no litoral sul, não existe previsão de chuva. Confira as temperaturas para amanhã.
E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Roberta, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Os motoristas que trafegam pela BR-101 devem preparar o bolso. Está previsto para maio um aumento no preço do pedágio. O valor do reajuste ainda não foi definido, mas os usuários não gostaram nada da novidade. Trafegar pela BR-101 vai ficar mais caro a partir de maio. As taxas cobradas nos pedágios vão sofrer um reajuste. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, já fez o pedido de aumento à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Agora, só falta a autorização. Os motoristas se surpreenderam com a notícia do aumento. É um erro, né? Não pode aumentar não, Deus me livre. Senão não tem ninguém que aguenta não, o patrão, todo mundo vai quebrar. Quem utiliza a rodovia não gostou de saber do aumento. De acordo com os motoristas, o valor cobrado já é alto, tendo em vista as condições da estrada. Próximo a Rio Novo do Sul, por exemplo, para seguir viagem, o motorista de um veículo pequeno desembolsa R$ 3. Acho que ela não está favorável para aumentar agora, não. Ela não está compatível com o que oferece, né? Ela iria duplicar primeiro para depois aumentar. O senhor que anda aí em várias estradas, em várias rodovias do país, o que o senhor acha dessa em comparação com as outras? Essa aqui é uma das piores rodovias em comparação das outras rodovias. Os condutores afirmam que não foram feitas melhorias na via desde que o pedágio começou a ser cobrado. As obras tão esperadas ainda não vieram. A duplicação da rodovia é a maior reivindicação dos usuários, mas ela ainda não foi realizada e não há nenhum sinal de obras. O povo, na verdade, é que o povo só quer cobrar. Eles não veem as condições da rodovia. A cobrança do pedágio começou em maio do ano passado. Ao longo da BR-101, dentro do Espírito Santo, foram instaladas 7 praças de pedágio. Os valores da cobrança variam. A tarifa mais barata é de R$ 1,60. Já a tarifa mais cara é de R$ 3,80. Isso para veículos de passeio. E ainda não se sabe de quanto será o reajuste em cada uma das praças. Segundo a ANTT, o aumento do pedágio está previsto no contrato de concessão, que tem duração de 25 anos. O edital prevê que 50% da rodovia seja duplicado nos primeiros 5 anos. Até o final do contrato, toda a BR-101 deverá ser duplicada. Mas, por enquanto, só o que se vê são novas pinturas no asfalto e algumas placas de sinalização. Só buraco, estrada ruim, entendeu? Tem uns pedaços bem ruins. Aí agora estão pintando aí, mas não dá nada não. Pintar não resolve não. Melhoria nada? Nada. Duplicar nem pensar. Vai sair só daqui 1000 anos, e olha lá. Esse caminhoneiro autônomo faz as contas das despesas na estrada e afirma que está cada vez mais difícil trabalhar. Hoje nós estamos pagando para trabalhar, não tem mais condições. Hoje não tem mais condições de trabalhar. O autônomo hoje está trabalhando devendo. Se ele compra um caminhão a prestação hoje, ele não paga. Entendeu? Por causa das tarifas muito altas. O frete para nós hoje são baixos e as tarifas pedágio muito caro, então o lucro e o diesel também, né? O diesel ultrapassou. E a Eco101 informou através de nota que tem até o 5º ano para duplicar 50% da rodovia e que algumas obras que fazem parte do pacote da ampliação da capacidade da BR já estão sendo realizadas. A Eco101 informou também que ainda não recebeu um parecer da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre o reajuste no valor da taxa cobrada nos pedágios. E começou em Cachoeiro de Itapemirim mais uma etapa da campanha de vacinação contra o vírus HPV. A dose faz parte do calendário nacional de imunização. Nessa etapa, a idade do público-alvo reduziu. São meninas de 9 a 11 anos. A campanha está sendo realizada nas escolas de Cachoeiro. Uma equipe da Secretaria de Saúde visita as unidades de ensino para realizar a imunização. Nessa escola, no bairro Baiminas, muitas meninas fazem parte do público-alvo. Essa campanha de vacinação contra o vírus HPV começou desde o ano passado, mas agora se inicia uma nova etapa com um novo público-alvo. O foco desta vez são meninas com idade entre 9 e 11 anos. Quanto menor a faixa etária, maior a eficácia da vacina, melhor resposta imunológica a menina vai fazer. Então,
com 9 anos é bem melhor do que com 13, com 15, com seus 20 e poucos anos, até porque o SUS não contempla essa faixa etária. Para garantir proteção completa, a vacinação ocorre de forma estendida, em 3 etapas. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina tem eficácia de 98,8% contra o câncer do colo do útero. Esse tipo de câncer tem a 3ª maior taxa de incidência entre os cânceres que atingem as mulheres. Essa vacina ela vai criar uma resposta imunológica a determinados tipos de vírus, que são os que causam o HPV, que são os que causam o câncer de colo uterino. Então, ela vai deixar a menina imune a esses tipos de vírus. Então, a menina ela vai estar protegida em relação ao câncer de colo uterino. Então, daqui, quando ela tiver com seus 30 anos, seus 40 anos, a possibilidade dela adquirir um câncer de útero, um câncer de colo de útero, ela é bem menor do que a menina que não tomou essa vacina. Em Cachoeiro, a meta é vacinar pelo menos 3.608 crianças e adolescentes, o que corresponde a 80% do público total na faixa etária que é indicada para a vacinação. Além das escolas, as doses estão sendo oferecidas no Centro Municipal de Saúde e nas unidades básicas de saúde que possuem sala de vacinação. Nossas equipes estão todas se deslocando até as escolas, que a vacina é feita no ambiente escolar, mas tem aquela mãe que às vezes quer acompanhar a sua filha, então isso também, a gente também tem a vacina disponível na unidade de saúde, não tem problema. Eu quero acompanhar minha filha, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa que tenha sala de vacina e acompanhar todo o processo de vacinação. A vacina contra o vírus HPV é indicada para meninas que ainda não iniciaram a vida sexual. Marusca explica que muitas mães recusaram as doses nas filhas por associar de forma incorreta a vacina com o ato sexual. As pessoas pensam que a menina vai tomar vacina e já vai iniciar a vida sexual porque tomou vacina, está protegida. Não, não é dessa forma. A gente sabe que dentro de uma família, numa educação familiar, uma conversa, um diálogo com a própria filha, isso daí vai ser desmistificado. E a menina, não é porque ela vai tomar vacina que ela vai iniciar a vida sexual dela. Ao contrário, ela vai tomar a vacina para estar protegida quando ela iniciar a vida sexual. E a campanha de vacinação segue até o dia 31 de março. As doses estão disponíveis no Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, no bairro Guandu, e em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina. Adolescentes de 11 anos que tomaram a primeira dose em setembro do ano passado devem receber agora a segunda aplicação. Essas foram as notícias de hoje. Adriana, voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Roberta. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, os gols da rodada de quarta-feira no futebol. O Hora News volta já. Os protestos que aconteceram em todo o país no último domingo são assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você concorda com os protestos contra o governo da presidente Dilma? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o simnoticias.com.br. O Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje situação de emergência por causa da seca em 5 municípios capixabas. São eles Ecoporanga, Itarana, Pedro Canário, Ponto Belo e Santa Teresa. Com a publicação do decreto, as cidades podem buscar ajuda de forma mais rápida e também recursos para investimento nas áreas atingidas. O projeto do governo estadual Escola Viva está dando o que falar. Estudantes e professores não concordam com a forma de implantação do projeto. E depois de várias manifestações, o governador retirou o pedido de urgência do programa, que estava em votação na Assembleia. Centenas de estudantes foram às ruas de Vitória nesta quinta-feira. Eles caminharam pelas principais avenidas da cidade até a sede da Secretaria de Educação do Estado. O motivo do protesto
é a forma como um novo projeto da educação pública estadual está sendo implantado. Os alunos dizem que falta diálogo por parte do governo. Nosso objetivo aqui é para mostrar para o governo que nós estudantes estamos atentos ao projeto e que a gente repudia a forma como ele está sendo conduzido. A gente entende que esse projeto ele precisa ser exaustivamente conversado, dialogado com a participação social dos estudantes, professores e pais de alunos. A chamada Escola Viva pretende implantar o ensino em tempo integral em algumas escolas públicas do Espírito Santo. A ideia agrada, porém o governo tem pressa e chegou a pedir à Assembleia Legislativa que botasse o projeto em regime de urgência. No entanto, a pressão de estudantes e de professores fez com que o governador voltasse atrás. Na manhã desta quinta-feira, o governador Paulo Artung publicou em uma rede social a retirada do pedido de urgência e a ampliação do diálogo. Mas essa professora se preocupa com os alunos que trabalham e com os professores que têm 2 empregos. Ela afirma que trabalhar em tempo integral pode não valer a pena. Não vale a pena, porque as 15 horas que vão acrescentar no contrato dele será como carga horária especial, que a gente chama de XE, não vai levar para aposentadoria, não tem nenhuma garantia de direitos. Outra crítica ao governo vem do deputado Sérgio Majewski. Professor, ele lembra que as aulas já começaram e as mudanças no meio do calendário estudantil podem causar problemas. Eu acho que aí começou o erro da condução de como isso foi feito. E, claro, sem ter começado no início do ano letivo um debate nas escolas, um debate junto aos professores, para esclarecer muito claramente, convidar os professores a participar mais ativamente desse debate. Porque sempre fica parecendo, então, numa situação como essa, o professor ele não tem voz ativa ou ele não tem capacidade para debater, então nós vamos criar um plano aqui, vai ser adotado, vocês tratam de cumprir porque ele é maravilhoso, ele é bom e tal. E como eu disse, nenhum plano, nenhum projeto educacional dará certo se os professores não abraçarem isso, né? É fundamental que o professor acredite em qualquer profissão. Para que você execute bem executado, é necessário que você acredite no que você está fazendo. Portanto, convencer, né, ao professorado, às pessoas ligadas à educação, de que esse é um bom projeto é fundamental. A Secretaria de Educação afirma que os alunos poderão escolher em que tipo de escola vão estudar e rebateu a preocupação dos professores. É uma medida provisória para a gente poder já atuar na legislação, né, para mudar para 40 horas, para esse professor fazer concurso de 40 horas, ser localizado com 40 horas, com todos os direitos, né, de aposentadoria, de salário, né, 13º salário, de férias, todas as vantagens que o professor tem. Então, na verdade, é uma medida, né, provisória para essa primeira implantação, mesmo porque a gente precisa fazer avaliações. E agora o nosso assunto é o esporte. O Espírito Santo já foi considerado o berço do futebol americano aqui no Brasil. E os times continuam treinando pesado para conseguir esse título novamente. Veja na reportagem de Paulo Duarte. O esporte que cresce a cada dia. Mesmo com as dificuldades, o futebol americano vem conquistando espaço, público e jogadores. A Desportiva Piratas surgiu de uma fusão e hoje é uma grande realidade. A nossa equipe da Desportiva Piratas começou em 2013, com a junção de alguns ex-atletas da extinta equipe do Revolution. E eu mesmo entrei na equipe no ano de 2013, no final do ano, migrando do rugby para cá para o futebol americano. Com o tempo foi passando, começamos os nossos primeiros amistosos. E no ano de 2014 surgiu a oportunidade de criar essa parceria com a Desportiva. Eles demonstraram interesse de divulgar a marca deles através de um outro esporte, não só no futebol. E foi a partir desse momento que surgiu essa parceria Desportiva Piratas. Piratas, cabritos, antares, tritões, panteras, podemos chamar de sobrenomes. Mas por que os clubes do futebol americano adotam sempre um outro nome para as agremiações? Essa tradição vem dos Estados Unidos, o nosso esporte veio de lá. Essa tradição significa que os mascotes sempre tentam indicar, criar uma identidade para com a equipe. No nosso caso, o Piratas, ele tende ao lema de organização, de dedicação, de disciplina. Nós somos marujos dentro de campo e sempre focando também na agressividade, que é muito necessário no nosso esporte. Com jogos em vários campos improvisados, o futebol americano na região metropolitana da Grande Vitória vem fazendo com que, tecnicamente, muitos jogadores, mesmo não tendo uma expressividade grande, tornem o sonho realidade. O futebol americano ainda tem aquele estigma de que somente os gigantes podem participar. E quem não é tão alto, tão forte, nem muito menos gordinho,
pode participar do futebol americano, pode jogar normalmente, você vai saber que posição você que está me acompanhando tem garantida no futebol americano. Muita gente se assusta, olha o futebol americano, um esporte violento, mas não é verdade. Eu, por exemplo, eu não sou muito forte, não tenho muita força, mas sou um cara mais ágil, um cara mais rápido. Então tem posições para mim, por exemplo, eu posso jogar de wide receiver, posso jogar de cornerback, quarterback. Então, pessoas magrinhas, pessoas gordinhas podem entrar assim no futebol americano. E a nossa equipe está disposta a aceitar as pessoas para conhecer o esporte, fazer o treino e assim, se ela gostar, ela ser incluída na equipe, no nosso elenco e treinar com a gente. Já que o futebol é americano, tem gringo também em campo. Carlos Daniel é um brasileiro, mas passou toda a sua vida jogando, estudando e vivendo na Argentina. E hoje é um destaque na Desportiva Piratas. Mas como tudo começou? Eu comecei a jogar futebol americano na Argentina há pouco tempo. E como minha família costumamos vir aqui para o Brasil cada 2 anos, 4 na minha educação. E antes de vir para aqui, para não ficar tempo sem treinar nada, eu procurei pela internet futebol americano no Brasil, como qualquer fanático. Aí achei Desportiva Pirata, Vila Velha Tritões, Rio Branco, aqui no Espírito Santo. E decidi fazer contato com os times. O Hoffman, que é o presidente da Desportiva, ele me respondeu, fizemos um contato, batemos um papo. E daí saiu a possibilidade de eu vir para aqui e treinar com eles. O Campeonato Estadual de Futebol Americano já teve início. E você, já tem o seu clube para torcer na Grande Vitória? Se não, tem mais a partir de agora uma opção. Desportiva Piratas. Bom jogo para você. E o Paulo Duarte comenta os gols dos jogos de ontem pelo Brasil. Boa noite, Paulo. Muito boa noite, Adriana. Alô, minha gente amiga do esporte. E o Espírito Santo, mais uma vez, fica de fora com uma das suas equipes da Copa do Brasil. O Real Noroeste perdeu por 4-1 para o Criciúma e acabou dando adeus à complementação da competição. O Criciúma segue tranquilo e eliminou o jogo de volta lá em Santa Catarina. Ainda na Copa do Brasil, o torcedor rubro-negro carioca ficou feliz e fez a festa no Maracanã. Flamengo 2, Brasil 0. Vamos aos gols. A partida foi disputada no Maracanã. Paulinho marcou no primeiro tempo. Eduardo Silva completou o placar na segunda etapa, 2-0. No primeiro jogo entre as equipes, o Flamengo havia derrotado o adversário por 2-1. E o torcedor rubro-negro continua alegre e feliz da vida com a representação da Gávea na Copa do Brasil. E pela Liga dos Campeões, a Juventus de Turim e o Barcelona conseguiram expressivos resultados. Seguem na competição. Vamos aos gols. Apesar das várias chances do Barcelona, o jogo contra o Manchester City acabou com o placar apertado. O Barcelona venceu o time inglês com gol de Rakitic e avançou na competição. A Juventus também se classificou para a próxima fase da Liga. O argentino Tevez, com 2 gols, foi o destaque da vitória por 3-0 contra o Borussia Dortmund da Alemanha. É isso aí, Adriana. Boa noite a você. Boa noite, minha gente amiga do esporte. Obrigada, Paulo. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.